cidade histórica que está em ruínas foi cenário de inspiração para uma das obras mais importantes da literatura nacional, Menino do Engenho. Em 31, ele escreve o Menino do Engenho, o primeiro livro da sua produção, e o primeiro livro da trilogia do Ciclo da Cana-de-Açúcar, em que vamos ter um personagem que, depois de adulto, conta a sua história, mostrando as suas experiências na infância, exatamente no mundo do engenho corredor. Já vai longe o ano de 1901, quando o engenho na cidade de Pilar, na zona da Mata Paraibana, deu ao mundo um homem que descreveria como poucos o ambiente e a cultura de uma época, José Lins do Rego. Em boa parte dos 12 romances que publicou estão o auge e a decadência de um modo de vida. O engenho é uma simbologia de uma sociedade patriarcal, né? A gente não pode negar isso. E essa simbologia acompanha essa obra do Ciclo da Cana-de-Açúcar, até, como eu disse a você, até a usina. E a gente vai ver que nele toda a ação, os conflitos existenciais, as intrigas, a luta, o servilismo, né, das pessoas, dos negros do Eito, e ele vai mostrar isso pra gente, essa realidade presente naquele espaço, através de uma linguagem que não é gíria, a gente sabe disso, mas é uma oralidade que ele resgata exatamente da fala, tanto do povo da Sala da Casa Grande, como dos negros da Senzala, dos moleques do Eito, em contraste com os meninos do brancos da Casa Grande. Então, a gente deixa ver, nesse contexto da obra de Zé Lins, toda essa possibilidade de um pouco que ele insinua, essa discriminação racial, essa discriminação social, que ele coloca de forma sutil, mas que a gente percebe, né? O lugar que serviu de matriz para o escritor é o engenho corredor. Pela estrada de terra se chega à Alameda e a porteira que propõe uma viagem no tempo. As ruínas do engenho, que produzia cachaça e rapadura, ainda guardam caldeiras e logo ali do lado, o local onde dormiam os negros. Quando José Lins nasceu, a escravidão já tinha sido abolida. Essa aqui é a estrutura de uma senzala, ou seja, já na época dele, isso aqui já era um prédio antigo. Era um prédio antigo. José Lins do Rego nasceu em 1901 aqui nessa casa. Então, assim, essa estrutura já era antiga, já era histórica. É uma das sedes que aqui tem no engenho, que permanecem intactas e que são da época originária. A descrição da vida dos personagens dos romances era também um apanhado das lembranças de Zé Lins, enquanto criança e adolescente no local onde nasceu. Por conta destas lembranças, ele ganhou o mundo através das letras. O primeiro romance dele, O Menino do Engenho, já recebe o prêmio da Fundação Graça Arena, na primeira edição. Zé Lins, ele é o primeiro romancista do Nordeste, do movimento regionalista do Nordeste, que teve sua obra publicada no exterior. Ele tem romances publicados em toda a Europa, na Itália, França, Portugal, Espanha, na Holanda, na Inglaterra, na Argentina e na Coreia. Zé Lins do Rego é um dos literatos mais conhecidos do Brasil no exterior. Se você vai, por exemplo, à Universidade Popular de Moscou, encontra Zé Lins do Rego sendo estudado. A Sorbonne também tem como um referencial da literatura brasileira. Então, é uma pessoa que é conhecida internacionalmente, sobretudo porque as suas obras foram traduzidas para vários idiomas, e também nacionalmente. Pertenceu à nossa Academia Brasileira de Letras e é tido como um grande renovador da literatura brasileira, juntamente com José Américo de Almeida. Então veja que ele tem essa importância cultural para internacional, nacional, imagine na sua própria terra. Mas o tempo passou e a importância da obra não foi suficiente para manter o engenho de pé. Em um dos romances do Ciclo da Cana-de-Açúcar, o escritor teve uma espécie de premonição. E vendo o engenho, como o próprio Zé Lins disse, o engenho foi enterrado num caixão de 300 contos de réis. Foi o preço que o engenho foi vendido, né? Um ambiente de genipapos e cajazeiras. Foi desta forma que, na obra dele, José Lins do Rego se reportou várias vezes ao engenho corredor. Árvores centenárias como esta, com certeza acompanharam a trajetória do escritor. O que se espera agora é que o local das peripécias do Menino de Engenho volte a ter o esplendor do começo do século.
Para trazer de volta o aspecto original do engenho corredor, a família que hoje é dona da propriedade procurou o IFAEP, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba. A parte da prefeitura está havendo limpeza de todo o terreno, né, que nunca aconteceu, limpeza de todo o terreno, limpeza também dos imóveis que estão em estado de ruína e os que estão em estado de semi-ruína, no caso ruína. E também a iniciativa da parte do proprietário, que já está recuperando o piso, não é? Retirando também rachaduras do imóvel principal, fazendo o teto, não é? E também toda a parte de pintura e também de recuperação de madeira, de portas que estejam, não é? Que estejam necessitando dessa recuperação. E isso tudo com acompanhamento do IFAEP. O IFAEP elaborou um projeto e ele está cumprindo à risca aquele projeto que foram feitos pelos técnicos do IFAEP. As outras estruturas que tem do engenho, em grande parte já sofreram a ação do tempo e tiveram a sede, o teto caiu. Já a sede não, a sede continua intacta. Então qual foi a pressa da gente? É a gente fazer um trabalho de urgência mesmo, de campo, para fazer o estilhamento, fazer a limpeza das telhas, fazer uma peneiração do que daqui está bom, que não está, madeira também, para que a sede não sofra esse risco e não sofra também junto à Ivéria que está para chegar, né? Então, assim, de suma importância e urgência, esse trabalho que a gente está fazendo, primordialmente, é a sede, porque a sede ainda tem a sua estrutura intacta. Toda obra, todo projeto, ele tem que seguir essas orientações. Obviamente que a preocupação do IFAEP agora é se tornar parceiro dessas ações de conservação e recuperação. O trabalho, que é detalhista e tem regras rígidas, é orientado pelo IFAEP. Desses materiais, azulejo, piso, que porventura não existam mais, não sejam fabricados mais, a gente pode utilizar um similar, desde que eles tenham o mesmo estilo da época, seja aquela mesma época. Tem alguns azulejos que não são mais fabricados, infelizmente, mas aí a gente utiliza uma peça que ainda é fabricada, que remete ao mesmo estilo da época que foi construído o engenho. Aí não tem nenhum problema, fica a fidelidade histórica mantida. A restauração vai se prolongar por meses e depende de parcerias, mas o ambiente do Menino de Engenho já promete ressurgir. De certa maneira, a gente resgata um momento cultural da Paraíba e que nós não temos absolutamente nada de Zé Nisa, um museu, que eu tenha conhecimento, apenas em Pilar tem alguma coisa, mas precisaria que esse espaço, depois de revigorado, ele resgatasse todo esse momento, com móveis, com trabalhos dele, textos dele, seria um espaço de visitação, para que as pessoas conhecessem o que foi outrora um engenho, o que é que representou na ocasião, aquele momento, a cultura desenvolvida na época, e como Zé Lins absorveu isso, porque era o mundo da infância dele, é o mundo que ele vivenciou e é o mundo que ele trouxe para a sua obra. Então eu acho que é fundamental e é muito importante. E o Correio Cidades desta semana está terminando.